Sabe aquela sensação de exaustão, que parece que não vai embora nunca? Aquela pressão constante de que a gente precisa estar sempre produzindo, sendo útil, fazendo alguma coisa? Pois é, vamos falar sobre isso. Já aconteceu de tentar relaxar, quem sabe ver uma série, e ter uma vozinha lá no fundo dizendo: eu deveria estar fazendo outra coisa, eu preciso produzir. A gente tenta descansar e de repente bate uma culpa. Mas por que será que isso acontece? Então, o filósofo Byung-Chul Han, ele deu um nome para esse mal dos nossos tempos. Ele chama de a sociedade do cansaço. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Vamos entender melhor. Para o Han, o tipo de doença que define uma época mudou. Se por muito tempo a humanidade lutou contra vírus, bactérias, coisas que vinham de fora, hoje o inimigo é outro. As doenças da nossa era, segundo ele, são neuronais. Pensar em burnout, depressão, ansiedade. Elas não vêm de um ataque externo, de algo negativo. Pelo contrário, elas nascem de um excesso de positividade. É a pressão que nós mesmos colocamos para sermos sempre mais, sempre melhores, o tempo todo. E para a gente entender a raiz disso, o Han faz uma comparação bem interessante. Ele pega as ideias de um outro filósofo gigante, o Michel Foucault, que descreveu a sociedade do passado, e mostra como o mundo em que a gente vive hoje é completamente diferente na forma como o poder funciona. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse passado, na sociedade que o Foucault chamou de sociedade disciplinar. Essa era basicamente a sociedade do não. Era um mundo cheio de muros, de espaços fechados, a prisão, a fábrica, a escola. O poder vinha sempre de fora. Era o chefe vigiando, o professor dizendo o que não podia fazer, o Estado punindo. E o cidadão ideal nesse cenário era o sujeito da obediência, aquele que andava na linha porque tinha sempre alguém de olho. Só que o Byung-Chul Han argumenta que esse mundo acabou. A gente entrou em uma nova era, a sociedade do desempenho. Agora, a palavra de ordem é o sim, o eu posso, eu consigo. A vigilância não vem mais de fora, ela vem de dentro. Ninguém precisa obrigar uma pessoa a se otimizar. Ela mesma se sente mal por não estar fazendo um curso, aprendendo um idioma, indo para academia. Os espaços agora são abertos e o modelo a ser seguido não é mais o obediente, e sim o sujeito do desempenho. Então, a grande virada é essa, sabe? A gente saiu de uma sociedade do dever, que era movida pelo medo da punição, e entrou numa sociedade do poder, movida por esse projeto sem fim de se superar. E com isso, a maior ameaça não é mais ser proibido de fazer algo, é o esgotamento, é o burnout. E essa mudança toda, claro, tem um preço. E ele é bem alto. Esse lema do sim, eu posso, esconde um lado bem sombrio, na verdade. Porque esse exagero de positividade, essa pressão infinita para produzir mais, para ser mais, Acaba saturando a nossa mente. O Han usa uma imagem muito forte para isso. Ele diz que causa um infarto da alma. O nosso sistema psíquico simplesmente não aguenta tanta pressão. O que acontece aqui é um fenômeno que ele chama de autoexploração. É quando a gente se explora, mas acha que está se realizando. E para o sistema capitalista, isso é genial, né? Porque o indivíduo vai até o limite por vontade própria, achando que é livre. É a lógica do eu sou o meu próprio chefe, que muitas vezes significa trabalhar sem parar, até não aguentar mais. E esse cansaço moderno, ele é diferente. Como o próprio Han diz, é uma fadiga que isola e despedaça. Ela vai afastando a gente das outras pessoas porque simplesmente não sobra tempo ou energia para cultivar relações. A gente está sempre muito ocupado performando. Os sintomas disso estão por toda parte. A gente desenvolve uma hiperatenção, pulando de uma tarefa para outra, de uma aba para outra, sem conseguir focar de verdade em nada. A gente se engana com o mito da multitarefa, que na verdade só serve para esgotar a mente. E no fim, a gente perde a capacidade de contemplar, de refletir, porque tudo precisa ser útil, rápido, produtivo. Ok, o cenário parece meio sombrio, mas existe uma saída? O Han acredita que sim, e ele propõe alguns antídotos para essa sobrecarga constante. O primeiro é se permitir o tédio profundo, sabe? Não fazer nada, de propósito. Deixar a mente vagar. É nesse espaço vazio que a criatividade nasce. O segundo é buscar uma vida mais contemplativa. Treinar o olhar para enxergar a beleza na lentidão, nas coisas que não têm uma utilidade imediata. E o terceiro, que talvez seja o mais difícil de todos, aprender a dizer não. Não para mais um projeto, não para os estímulos infinitos, não para essa positividade tóxica.
Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Em um mundo que exige da gente uma velocidade cada vez maior, que nos empurra para sermos mais e mais produtivos o tempo todo, Será que o ato mais revolucionário, mais radical que a gente pode ter hoje, não é simplesmente parar, fazer uma pausa, se desconectar? Talvez a maior forma de resistência seja justamente essa.